Tudo bem, pessoal? Como é que estamos hoje? Tudo maravilha? Espero que sim. Então, no vídeo de hoje eu queria falar sobre mantras, né? Os mantras, como são falados e muita gente daqui a pouco escuta, né? Vinculado a yoga, né? Principalmente, cultura mais oriental, principalmente ali, cultura indiana, né? Onde a gente vai falar sobre mantras mais diretamente. Mas, na verdade, o que acontece, né? Os mantras, eles nada mais são do que afirmações, né? Então, quando eu falo, eu sou isso, eu sou aquilo, e às vezes vocês olham aí e percebem que existe várias teorias, né, de afirmações, né? Onde a gente consegue ir construindo a nossa realidade. E o que eu quero dizer com isso é que eles são baseados, tanto os mantras, né, hindus, como o poder das afirmações, por exemplo, como o do eu sou, né, eles são originados do poder da fala, né, ou seja, de um princípio muito ancestral que é o poder do verbo, né? Então a gente já tem desde o processo lá de criação, né, do mundo e dos planetas e do ser humano, onde o verbo fez a coisa acontecer. Então tem a parte interna nossa e tem essa parte que a gente verbaliza as coisas para materializá-las. Então esse é o princípio. A gente tem um princípio intelectual criador, tá? A gente tem um princípio, uma ação de fala do verbo, e que daí faz uma manifestação, tá? Então, isso, como eu falei, nada mais é do que uma imitação, no sentido do aprendizado, quanto ao que a gente deseja. O que eu acho interessante, por exemplo, dentro dos mantras? Dentro da astrologia védica, né, que é uma astrologia utilizada na Índia, principalmente, e que alguns estudiosos dizem que ela é a astrologia mais próxima da ancestral. Não sou estudioso de astrologias, conheço superficialmente, tá? Menos que especialistas e mais que alguns leigos. Mas o que acontece? Eu já fui estudar astrologia védica por cima e, por exemplo, dentro de alguns processos de cura encarnatório, né, os especialistas em astrologia védica, uma das coisas que eles dão como remédio para cura são mantras, né? E entre esses mantras a gente tem aí alguns mais famosos, né? Ou Mani Padme Om, Mani Padme Um e Om Namah Shivaya, por exemplo, né? Eu falo por mim, né? Dentro da meu mapa, né, astrológico e dentro do que eu tenho na astrologia védica lá que trabalhar, eu, por exemplo, teria que, né, falar 111 vezes, se eu não me engano, Om Namah Shivaya, e o Om Namah Shivaya é eu me conecto ao meu eu superior, né? Ou eu me conecto ao meu Deus, ao meu eu Deus, né? Ao Deus divino, ou seja, a minha parte superior, né? Ou seja, isso é um mantra porque repetindo cento e poucas vezes, né? Eu todos os dias faria um processo de cura, né? Com as coisas que eu fiz no passado, em outras vidas. Eu estou falando agora de astrologia védica, sim, só para ter uma ideia, né? E aqui, né, claro, com práticas, tudo, mas recitando isso, eu também teria, né? E aí o que acontece? Isso aí, por exemplo, são mantras em sânscrito, né? Então, são mantras com a língua, digamos, que o pessoal diz que é a língua mais pura, né, do, do de hoje, atual não, porque o sânscrito não é mais falado, né, mas é uma língua originária, né, dos povos, né, então ela seria tipo como se fosse uma das primeiras linhas da nossa raça, né, e aí
isso aí, por exemplo, já existe há milhares de anos, essa ideia, e hoje a gente trabalha muito com mantras, afirmações dentro do nosso mundo contemporâneo a partir do eu sou, né? Então, tem, por exemplo, ganhou muita força com ideias, né, do Saint-Germain, principalmente. Tem um livro, por exemplo, do Saint-Germain que é só, né, de afirmações, mantras, que são essas questões do eu sou, né? Então, repetindo, tu acaba, né, criando. Então, é importante sempre também emitir com uma intenção adequada, assim como é uma reza, assim como qualquer forma de relacionamento, né, com o universo ou com uma parte superior, com uma manifestação e energia adequada, né, intenção adequada para ter poder de criação. Claro que quando a gente está pensando nos mantras e mantendo isso, a gente acaba também assimilando essas coisas, né? Então, se eu disser eu sou amor, vamos dizer assim, e eu repetindo, eu começo a internalizar e aquilo começa a gravar. E eu começo a, talvez, agir dessa forma, porque, para mim, eu estou assimilando aquilo todos os dias, né? Então, o mantra, ele tem um poder energético para formação e também tem um poder de criação e de trabalho interno do ser, né? O que é interessante, por exemplo, dentro dos mantras na parte hindu aí, né? Eu chamo de hindu, mas tem a cultura védica, que é antiga, que tá lá, né? O Om, né? O Om, que é essa vibração, ela é feita porque ela faz vibrar o cérebro. Então eles acreditam que tem, né? Essa frequência vibratória que o cérebro tem acaba ajudando nesse processo de conexão, né? Então, quando a gente faz o Om, né, para saber se está vibrando adequadamente, é botar a língua no céu da boca e ver se essa parte de cima está vibrando. Então, que nem Om Namah Shivaya, por exemplo, é uma forma, só que tem também as entonações, né? Então, eu estou falando sobre mantra, não na especialidade, mas só que eu quero dizer com essa parte dos mantras, com essa parte das afirmações, isso tudo está ligado a esse conhecimento ancestral de que a palavra tem poder, que a palavra é geradora, que a palavra tem força, tem energia, tem vibração, né? Então, o que acontece? Dizem, né, os estudiosos de antiguidade que línguas como sânscrito, a própria palavra tinha vibração adequada, né? Ou seja, a palavra era falada, ela não era só o som, mas era a vibração, a energia, ela tinha muito mais significado dentro de uma palavra só. E aí o que eu quero dizer com isso é que a gente, quando leva isso para nossa vida, se a gente falar que, eu sou um merda, por exemplo, é um mantra que a gente está recitando. Só que a gente começa a acreditar naquilo. A gente daqui a pouco começa a acreditar que de fato a gente é um merda. E se a gente está vivendo com as pessoas em volta, e as pessoas falam isso da gente, e a gente aceita isso, eu digo internaliza e aceita como verdadeiro, a gente está recebendo aquela energia e deixando ela dentro da gente. E aí depois a gente repete. E aí a gente acaba se tornando um merda. Por quê? Porque a gente não só fala, mas como recebe essa energia e deixa ela entrar. Então é importante para a gente, como ser humano, criar a nossa realidade, criar a nossa vida. Então, quando alguém fala alguma coisa ruim de ti, pode ser que seja verdadeiro ou não, mas para pensar e aprender, mas não deixa aquilo entrar no teu ser e te tomar de energia. Porque uma palavra gera emoção. Essa emoção gera dopamina, tem um processo químico no teu corpo, olha o poder que a gente tem de influenciar as pessoas, inclusive na saúde, porque tu gera parte química, né, de neurotransmissores, enfim, tu tem uma cadeia de coisas que são geradas a partir de uma coisa que alguém fala. Então, olha o impacto que a gente tem na vida das outras pessoas e as outras pessoas têm na nossa vida. Então, assim, cuidado, né, com quem ande, cuidado com o que recebe,
né, de fala, de palavras, né, e aí também cuidado com o que tu fala, porque tu também tem esse poder frente às outras pessoas, mas principalmente tu tem poder sobre ti mesmo, tu tem o poder de tu criar com o tempo as coisas que tu quer, porque ele é um processo, claro, nós não somos aqui gênios da lâmpada, nem nada de falar uma coisa e a coisa se criar, mas como a gente vai criando as coisas ao longo do tempo, essas coisas que a gente vai falando e vai construindo, elas são importantes para nós chegar no resultado que a gente deseja. Então, o recado que eu quero com esse vídeo aí, quero que você pare para pensar, é nisso. Comece seu dia fazendo mantra, mentalizando, né? Porque isso aí vai fazer com que tu te conecte com aquele significado, que tu receba aquela energia e que tu lembre daquilo que tu deseja para o teu dia. Se puder fazer 3 vezes no dia, melhor, porque tu vai estar sempre te fortalecendo, né? Lembrando de quem tu é, de quem tu deseja ser, e também com isso refutando e se protegendo das outras energias e dos julgamentos e falas que as outras pessoas emitem sobre ti. Então esse é o poder da afirmação, esse é o poder do mantra, e por isso que ele é importante. E por isso que a gente tem que estar sempre consciente disso e da força que tem sobre a humanidade, sobre eu, sobre você, sobre todos nós. Então fique atento, né, quanto a isso. Esse era o recado que eu queria dar hoje, para a gente colocar no nosso dia a dia, na prática, para a gente conseguir viver melhor e ter uma qualidade de vida superior. Se tu achou interessante o vídeo aí, deixa o teu like, né? Se tu achou que pode ser interessante para alguém, compartilha. E se tu tem alguma dúvida, que tu queira perguntar alguma coisa que ficou aí com dúvida, ou alguma sugestão, crítica também, fique bem à vontade para a gente ir trocando aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Até mais.